Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Movimento Radiação. E para quem não sabe, eu sou a Ana Paula, líder do Movimento Radiação, esposa do Júnior. E esse aqui é o podcast da segunda-feira, que tem como objetivo comentar a reflexão de sábado. E nesse sábado nós terminamos a série Caminho para a Vida. E se você perdeu algum encontro, é só ir nas nossas transmissões ao vivo, no nosso canal do YouTube, que você encontra. Eu tô aqui com o Júnior, também líder e pastor do Movimento Radiação, e a gente já volta. Júnior, não deixei você falar no começo, né? Pois é, eu vi que eu fiquei fora do começo. Me apresentei, te apresentei, falei da série, te deixei de Foi fora. rapidinha. Vamos Desculpa, em frente. vamos, bora? Bora. Então tá bom. Bom, a gente fechou mais uma série. Sim. E eu tava contando, e durante o ano nós fizemos uma média já, até agora, de 12 séries. Isso aí. Dá pra acreditar? Quanto conteúdo que a gente já gerou, muito legal, né? Muito bom e séries muito legais, assim, é duro, né? A gente participa da montagem delas, né? Parece, a gente fica suspeito de falar, né? Mas esse ano tem um detalhe da pandemia, né? É. Então, assim, às vezes não é uma coisa que todo mundo sabe, mas muitas séries foram pensadas. Ano passado, né? E nesse ano de última hora por causa da pandemia. Sim, A gente sim, mudou muitas séries. É. Por causa da pandemia. Por exemplo, a Páscoa não ia ser a série que foi, mas aí a gente lançou a série Páscoa em Casa. Foi. Porque ainda estava muito ali naquele comecinho da pandemia, né? E aí, posso contar uma curiosidade pro pessoal? As séries, pessoal, são pensadas não somente pelo Júnior, mas por uma equipe de pastores, teólogos que estudam a Bíblia, que olham um contexto cultural, tentam trazer sempre essa abordagem, e eles definem as temáticas, né, Júnior? Aí depois Isso. o desenrolar você desenrola. Uma ou outra, o pessoal tem As contribuição, as né? que eu faço a reflexão, Você que cria, né? Mas às vezes quando outras pessoas acabam apresentando, expondo a reflexão, nem sempre sou eu. Às vezes é a própria pessoa que faz. Sim, e as suas? Quais foram as principais, assim, as que você mais gostou esse ano? Eu acho que essas séries da pandemia eu gostei bastante. Eu gostei muito da Novo Normal. Eu acho que ela Também, veio no nossa, momento eu amei. certo. Eu gostei demais da série Sentidos, que ela foi uma continuação da Páscoa. Verdade, foi que a gente falou de Maria e de... Como é que é o nome dele? Foi Maria O Tomé, e Tomé. foi. Foi uma série muito legal. Foram só 2 episódios. mas Foi, uma deixa série... um gostinho de quero mais. A Relacionamento Vertical, eu achei que foi uma série boa. A gente fez aqui da nossa casa. Foi. Com todos os perrengues, gente. Meu Deus, eu acho que assim, quem tá de casa não tem noção do que a nossa casa virava e a tensão. E aí foi na Relacionamento Vertical que nós, do pessoal da contingência, que cuida, né, dos bastidores das lives, a gente fala que o Júnior tem TPL, que é a tensão pré-live. E tipo, é muito, muito forte a TPL do Júnior. Só quem trabalha ali perto dele sabe o quanto ele fica tenso. E aqui em casa essa tensão era multiplicada, sei lá, por 10. Caminho pra Vida eu gostei muito, essa que a gente acabou agora. Mas assim, desafiador pra mim foi fazer Elas. Elas pra mim foi Teve bem que estudar desafiador. bastante, né? Foi bem desafiador, mas foi muito gostoso. Eu tenho as minhas duas preferidas, que foi Sentidos e Elas. Legal. Não, a Elas eu me realizei, né? Imagina. Mas ela foi muito focada, né? Foi muito bom, mas vamos voltar para nossa série Vamos. aqui. A gente vai falar de vida integral para encerrar essa série de podcasts do Caminho da Vida. E a gente vai falar sobre a proposta de Jesus para a espiritualidade. Semana passada nós comentamos que o chamado, ele é revelado na nossa rotina. Não é algo que é dado, uau, né? O extraordinário, a gente não vive o extraordinário todos os dias, mas a gente vive através da rotina. E aí sim tem o extraordinário sempre, né? E a intimidade, a gente pode falar que é a mesma coisa. Porque para ser íntimo de alguém, a gente precisa de tempo, a gente precisa abrir espaço para essa pessoa, para esse grupo de amigos, para quem seja. Mas o mais importante, a gente precisa criar relacionamento. Eu acho que a questão do relacionamento é fundamental quando a gente está falando de espiritualidade, que vai chegar nesse aspecto da intimidade. Mas a espiritualidade da vida integral,
vai tornar a espiritualidade, que é o que Jesus apresenta, não um compartimento da vida, não algo que acontece, uma espiritualidade de final de semana, de sábado ou de domingo, uma espiritualidade... Ou desconectada, né? Desconectada da vida, né? Ou quando você vai num lugar de culto, de celebração, quando você pratica uma meditação transcendental, quando você está lá com os seus cristais, enfim... A espiritualidade de Jesus, ela vai para além... Tudo isso é espiritualidade, mas... Sim, não estou aqui dizendo... O que está certo e o que é errado. uma questão de mérito, mas a espiritualidade em Jesus ultrapassa a religiosidade. Sim. E teve uma coisa que eu gostei bastante que você disse no sábado, que é quando você desconstrói esse conceito popular da espiritualidade que desvincula da vida, que você acabou de falar, como se fosse algo separado. Justamente por isso eu queria trazer para esse podcast um pouco sobre as questões práticas da espiritualidade, né? E para a gente começar, eu queria que você diferenciasse o que então é religiosidade e espiritualidade. Ok, de forma bem objetiva, assim, a gente poderia dizer que religiosidade, seguindo até um pastor conhecido nosso, são coisas que a gente faz para conquistar ou reconquistar o amor de Deus. Como assim? São coisas que nós fazemos para tentar alcançar algo. Então, o religioso, ele tem na sua rotina de vida aquele sentimento assim, quase que de uma obrigação. É aquela coisa de ganhar pontinho, né, no céu. Então, eu vou à igreja para que Deus se agrade de mim, me abençoe. Eu faço tal coisa para receber algo de Deus, né? Eu ajudo alguém, eu oro todo dia. Eu quero... Na religiosidade, existe uma busca de agradar a Deus. Eu falo isso, obviamente, fica claro aqui quase como uma crítica, mas eu preciso dizer, o ser humano é religioso. Sim. Tem uma faceta do ser humano que é religiosa, e isso faz parte desse processo. A religiosidade, a religião faz parte. Só que ela faz parte, em Jesus principalmente, quando ela está no seu contexto correto. Que é Tudo isso é importante. Só que é dentro da espiritualidade. Que é justamente o contrário. É a resposta que você dá por Deus ter te amado antes de você amá-lo. De entender que Deus te comprou, te amou, te pensou, te desenhou antes de você existir. Então, enquanto a religiosidade é um movimento de um caminho para tentar ser visto por Deus, alcançar a Deus, a espiritualidade é um caminho de satisfação e celebração por Deus ter nos encontrado, por Deus ter nos amado. Então muda. Então assim, aí eu vou ao templo, à igreja, todo final de semana, todo sábado. Mas eu não vou achando que ao ir... Você está fazendo tudo certinho. Deus ganha uma responsabilidade de me dar alguma coisa. Mas eu vou justamente pelo relacionamento. Palavra que você usou ali em cima. Sim. E teve outra coisa que eu amei também, porque no início da mensagem, quando você estava desconstruindo toda a espiritualidade, você disse que a espiritualidade ela não acontece somente dentro das 4 paredes do Radiação. E isso quebra exatamente o que você estava falando sobre a religiosidade, né? Porque o que de fato nos leva para esse caminho é o que Jesus fez por nós, o caminho que Ele abriu para nós. Não é um caminho que eu abro quando eu faço as coisas corretamente. Eu abro esse caminho de conexão com Deus quando eu cumpro certinho o que é para cumprir. Pelo contrário, é uma resposta ao amor de Deus por mim. Eu recebo esse amor, então eu quero buscar, eu encontro plena satisfação nessas coisas. É isso. O próprio Evangelho, que é a base da nossa fé, da nossa crença, ela não é... A gente fala isso muito aqui nos podcasts e lá no Radiação. O Evangelho não se trata de algo que a gente faz para Deus, mas é a história do que Deus fez por nós. Sim, É aquilo que Jesus fez por nós. Quando a gente fala para alguém do Evangelho, a gente não está falando exatamente
de como nós podemos nos achegar a Deus, mas de como Deus se achegou a nós. Então, essa é uma verdade muito presente nas Escrituras, na Bíblia como um todo. Quando o povo sai só para dar um exemplo, do Antigo Testamento, que é muito taxado de um ambiente mais pesado, né? Mas quando o povo é liberto do Egito, quem vai lá, chama Moisés e dá toda a condição do povo sair, é a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Sim. É depois disso que ele oferece para o povo um estilo de vida. Um estilo de vida que tem na essência o caráter de Deus, que está baseado nos 10 mandamentos. Sim. E é aí que a gente precisa tomar cuidado, né, Júnior? Porque é aí que as pessoas se frustram. Porque a motivação pode estar errada e, como seres humanos, nós temos a tendência de começar algo e de não dar sequência. Ou seja, quando eu olho para a espiritualidade como eu fazendo a coisa para alcançar algo e não aceitando o que Deus fez por mim, tem um perigo aí. Porque se a gente impuser uma rotina com a motivação errada, inevitavelmente nós vamos nos cansar. A gente consegue sustentar uma rotina dessa por um período. Talvez quem foi criado dentro dessa rotina por muito tempo, desde criança, não perceba tudo isso, então faz mais pela rotina, mas é por isso que a gente vê muita gente vivendo o primeiro amor, se encontrando com Jesus, mas depois se perde, porque tá muito mais na busca de cumprir coisas do que de fato viver uma vida integral. Eu acho que falta uma compreensão que a gente fala também bastante no Radiação. Sim. Eu já ouvi até de algumas pessoas assim que parece que a gente fica batendo em coisas que parecem tão basiquinhas, mas se não compreender essas coisas, tem uma dificuldade grande de entender essa espiritualidade que Jesus oferece, que se chama criação, queda e redenção. Sim. Deus cria o ser humano com o propósito de oferecer ao ser humano uma vida plena, em que ele seria o mordomo, o administrador da criação e iria produzir, iria tornar a criação algo fabuloso, porque ele tinha e tem imagem e semelhança de Deus. Sim, inclusive a gente tem o dever de dominar a terra, dominar a natureza. A natureza foi criada para que o homem a dominasse e usasse dela, fizesse dela o seu sustento, tirasse dela a criatividade. Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, nós somos seres criativos a partir da essência que vive de Deus em nós, né? Exatamente. Deus cria um mundo justamente para que a gente tivesse essa possibilidade e um domínio justo, né? Sim. Como Deus é, né? Não é um domínio de subjugação e de destruição, mas é um domínio de dominar as técnicas, né? Exato. De criar cultura, de criar tecnologia, de fazer a coisa acontecer. De tirar da natureza o que ela traz de muito bom, que vem das propriedades naturais, de cura, de tanta coisa. Só que o ser humano, Deus, quando cria tudo isso, ele oferece esse processo em parceria. A harmonia do mundo envolvia uma harmonia da criação com o Criador. Sim. No momento em que o ser humano se afasta do Criador, como se ele dissesse, não preciso da sua parceria. Pode deixar que daqui eu vou tocar sozinho. Eu sou Deus para mim mesmo. Nesse momento é o que a gente chama de queda. Nesse processo da queda, o ser humano se afasta de Deus e longe de Deus ele se torna menos humano. É onde vão aparecer todas as grandes questões da corrupção humana. Adultério, assassinato, inveja, famílias, orgulho. Muitas dessas coisas vão aparecer por meio da queda. De alguma forma. E aí, o ser humano, de diversas maneiras, vai tentar fazer um caminho de volta. Porque existe na essência do ser humano, não sei se é um filósofo ou um teólogo que diz, na essência do ser humano existe um buraco do tamanho de Deus. E nada preenche esse vazio. Só que o ser humano precisa, por essência, preencher esse vazio da parceria com Deus. E aí ele vai buscar na própria natureza. E aí ele vai criar religião com a própria natureza. Ele vai criar 1000 possibilidades
por meio da cultura, por meio de falsos ídolos. E esse processo é um processo de tentar se aproximar de Deus. Com as suas próprias... Com as suas próprias forças. E a boa notícia do Evangelho é que Jesus, o próprio Deus, se tornou homem, habitou entre nós, pagou o preço da nossa dívida com Deus. Sim. Porque a nossa dívida com Deus, quando Deus falou assim, ó, no dia em que vocês se afastarem, vocês vão morrer. Jesus paga essa dívida. Essa é a consequência. E Jesus, ao pagar essa dívida, ele resgata a humanidade e ele oferece de novo vida e vida abundante em relação com Deus. Portanto, o que era impossível... Essa é a redenção. Essa é a redenção, exatamente. O que era impossível para mim e para você se tornou possível através de Jesus. E é ele quem oferece essa espiritualidade de vida integral. Porque ele chega num momento da história, ali em Israel, principalmente, que a religiosidade é algo que está tão forte nessa coisa de quem busca a Deus, quem é melhor, quem é pior, como se achegar a Deus, como fazer para guardar os mandamentos, cheio de regras. E aí ele precisa apresentar uma espiritualidade do tipo que a gente expôs no sábado. Sim. Que está presente na vida como um todo, na caminhada, na travessia, né? Ela não é própria do templo, ela é própria da vida. E é incrível isso, porque quando Jesus vem, ele vem para resgatar a humanidade e também vem para colocar a coisa o eixo do trilho de novo, né? E ele mostrou para os judeus mesmo que eles tinham deturpado aquilo que Deus tinha criado como caminho para encontro, para relacionamento com Deus. E ele veio para quebrar mesmo, né? Na Bíblia mesmo, a gente vê o quanto de embate, tá certo falar? Embate. Existe entre Jesus e judeus, principalmente quando ele vê que... Religiosos, né? Quando ele vê que tem coisa, vírgula a mais aí no que Deus tinha projetado. E aí, Júnior, pra gente fechar então, baseado nos 3 pilares que você comentou durante a reflexão, que se você não assistiu, tá lá no canal do YouTube, é só acessar, você vai ver o replay, você vai ter a gravação do encontro de sábado, que é a série 4, e eu queria que você então fechasse dizendo como é que a gente desenvolve, como é que a gente aprofunda a espiritualidade. Pois é, quem entende, portanto, e aceita o que Jesus fez na cruz, tem esse caminho aberto, porque passa a ser um seguidor de Jesus. E a gente falou de uma espiritualidade para o corpo. Exato. Então, aí coisas que eu não falei sábado, né? Existia para os judeus uma expectativa de um Messias, mas esse Messias é um vencedor, né? Ele chega para acabar com Roma, ele chega para dar conta de tudo, ele chega para ser aquele cara que vai dar um novo rumo para a história. Sim. E esse Messias, realmente, ele está fazendo isso. Só que essa obra do Messias começa com uma criança que nasce numa manjedoura e que vai se manifestar em carne, que vai ter sono, como a gente viu no texto lá, que chora, que tem fome, que sente cansaço. Que vive a rotina, né, Júnior? Então, assim, Jesus mostra, ao se encarnar, que a espiritualidade ela se manifesta no corpo. E isso é importante. A gente não precisa sair do corpo para ter espiritualidade. Exato. E por outro lado, a espiritualidade não é para heróis super espirituais. Existem essas pessoas? Existem. Existe gente que tem essa sensibilidade mais aguçada ou esse coração voltado assim? Tem. A gente poderia citar vários, mas o detalhe... Sim, até porque isso está relacionado ao chamado, né, Júnior? Também. Então, tem a vocação. Tem a questão da vocação. Só que a espiritualidade é pra gente de carne e osso. É para todo mundo que aceitar. Isso aí. A segunda coisa que a gente vê ali no texto é uma espiritualidade para emoção. Os discípulos apresentam assim, diante do mar bravio, Revolto. Nós vamos morrer. E Jesus, quando ele ouve, nós vamos morrer, o texto diz assim, ele levantou e repreendeu o vento. Jesus, ele não dá tempo para ficar preso às emoções. Ele se paralisa, né? Ele levanta, porque ele estava dormindo, né? Ele levanta e manda o vento parar. É muito
é muito rápida a ação de Jesus, porque ele demonstra ali de novo um aspecto da espiritualidade. As nossas emoções não podem ser dominantes, porque elas são muitas vezes. A gente se vê preso. Eu falo assim, não podem ser dominantes, mas eu mesmo, por vezes, a gente se vê dominado pelas nossas emoções. Tristeza, raiva, angústia. É que elas não podem nos paralisar e nem nos impedir de exercer. A espiritualidade, ela é uma propulsora da ação também. Exatamente, porque diante de uma circunstância dessa, Jesus age. Eu acho que ele nos ensina a entender que a gente precisa não ficar paralisado, a gente precisa ir para a ação. Sim. E por fim, a gente falou, porque aí é o fim da história mesmo ali, da travessia do lago, né? Uns 10 quilômetros de travessia, em que ele diz assim, cadê a fé de vocês? E os discípulos falam assim, quem é este, né? Que até os ventos lhe obedecem. Sim. E aí eu trabalhei a questão de que existe nos discípulos, depois de tudo resolvido, o deslumbramento, né? É assim, puxa, a gente está diante de um Deus, né? De um cara que até o vento obedece. Quem ele é, gente? Eles ficam maravilhados, né? Só que eu trabalhei a ideia assim que não é só deslumbre, mas é vida. Porque Jesus, ele perguntou da fé deles no trajeto todo. E não só no momento do deslumbramento. Por quê? A fé de Jesus, a fé que ele pede dos discípulos, não é uma fé de que é possível acontecer o deslumbramento. Mas é a fé de quem disse no início da viagem, vamos para o outro lado do lago. Isso significa que a gente não precisa do deslumbramento? Não, de jeito maneiro. Puxa, cada vez que a gente tem isso na nossa casa, a gente vibra. A gente se alegra, Sim. Mas a gente não é dependente do deslumbramento, porque a gente não vive com Deus só pro deslumbramento, a gente vive com Deus o dia a dia. Na vida. Então a espiritualidade é para a vida, é para o trabalho, é pro lazer, é pro esporte, é para as férias, é para a hora do radiação, do encontro de experiência com Deus. Sim. Porque a espiritualidade, ela invade a vida e a gente é chamado a ter fé durante toda a travessia, durante toda a vida. É isso aí. Muito bem, vamos então para o nosso pilar para a gente finalizar o podcast de hoje? Reflexão, experiência e expressão. Vamos lá. Reflita se você tem exercido religiosidade ou espiritualidade. Olhe para dentro e analise se você tem buscado a Deus para alcançar coisas ou a busca tem sido um reflexo de aprofundar o seu relacionamento com Ele. Experimente depositar confiança nele em suas travessias. Eu vou te dizer que você pode, inclusive, viver e ver o sobrenatural de Deus acontecendo. E isso é maravilhoso, assim como os discípulos viram. É para se deslumbrar mesmo. É incrível. Mas a maior alegria disso, de depositar confiança, é a própria presença de Jesus com você. É isso aí. E para expressar, expresse a espiritualidade na vida. Não como alguém que não vive nesse mundo ou que parece que nunca está aqui somente de corpo, mas também de mente. No começo pode parecer difícil e um exercício que você vai ter que praticar bastante, mas com o tempo você vai ver que um café da manhã com a sua família pode ser expressão da sua espiritualidade. É isso. Legal, buscar essa espiritualidade é algo que deve ser feito constante. Você não cria uma reserva. Essa semana eu busquei bastante, tô com uma reserva, meu tanque cheio. E de novo aí virou religiosidade. Pois é, exatamente. É como se você estivesse ganhando pontinhos, né? É isso aí. Viva isso intensamente todos os dias e conte com o Movimento Radiação para te ajudar nessa busca. Se você precisar de ajuda, precisar de um papo, conversar, o Júnior, eu ou qualquer membro da liderança, nós estamos disponíveis para te ajudar. Uma ótima semana a todos, que Deus esteja com você, esteja com a sua família e não se esqueça, aprofunde o seu relacionamento com Jesus, que com certeza o seu caminho vai ser um caminho de alegria, dificuldade, com certeza, mas com a certeza que existe um Deus ao seu lado. E um caminho mais significativo, né? Com muito significado, é isso aí. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Pessoal.